Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudar o ensinamento da Seicho no Ie. Esse ensinamento prega que todos nós somos filhos de Deus e, como tal, somos dotados da infinita vida, infinito amor, infinita harmonia, infinita provisão, infinita alegria, infinito amor. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas que alegria estarmos juntos para estudar esse tema, né? Educar para a paz, como prevenir os desafios virtuais, de acordo com os ensinamentos da Seicho no Ie. Então, nós aprendemos, mais uma vez repetindo, que nós somos filhos de Deus. Então, nós não somos seres carnais. Nós estamos na carne, mas somos seres espirituais por essência, porque Deus não é carne, Deus é espírito. E recebemos essa oportunidade de vida no que nós chamamos de mundo fenomênico para aqui manifestar, por meio de 2 portais chamados papai e mamãe, a nossa vida no tempo, no espaço, na dimensão terrena. Mas a nossa missão, enquanto encarnados, enquanto manifestados, na forma melhor dizendo, não é um sofrimento sem fim. Ao contrário, a própria Bíblia diz que nós nascemos nesse mundo para manifestar a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É exatamente manifestar as nossas potencialidades infinitas de acordo com os nossos dons. E quais são os nossos dons? Aquelas habilidades que você recebe e que naturalmente fluem ou você acaba desenvolvendo na sua vida, né? E o que tudo isso tem a ver com os desafios virtuais? Nós estamos num mundo cada vez mais multidimensionado, né? As comunicações estão cada vez mais velozes, inclusive graças aos meios da internet. E o que se reflete, melhor dizendo, na nossa vida cotidiana, na internet ganha uma dimensão mundial, porque nós não temos mais o limite geográfico, não é? Então, vamos voltar. Se você, na sua vida,
cotidiana é uma pessoa que sabe manifestar os seus sentimentos de acordo com as palavras que você profere, de acordo com o ambiente onde você está, numa adequação tempo, local, pessoa, perfeito. Você na internet também não tem razão para não fazê-lo. Agora, se você na sua vida cotidiana não faz isso, muito menos na internet você o fará, aonde a questão do aparente anonimato dá uma falsa segurança para as pessoas extravasarem o que elas acham que desejam, né? Vamos recordar também que nós somos um produto do meio aonde nós nos inserimos num primeiro momento. Então, de acordo com a educação ou falta dela que eu recebo do papai e da mamãe, ou quem na nossa vida acabe representando esses papéis, nós nos desenvolvemos, né? Nós somos um reflexo do nosso meio ambiente, vamos colocar assim. Então, se eu nasci, se eu recebi, desde os primeiros tempos de vida, uma educação amorosa, atenciosa, presente, a tendência é que eu haja também com os outros dessa mesma forma. E se eu não recebi nem atenção, nem presença, eu não tenho de onde tirar esses elementos para conviver com as outras pessoas, a menos que eu mesma vá aprendendo ao longo da minha vida. Essa colocação não segue nenhum julgamento. Então eu sou assim porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Não. Na Seitinoye nós não trabalhamos com a ideia de culpa, e sim com a questão da responsabilidade. Tudo vem de mim e sai de mim e também volta, né? Eu sou responsável pela minha própria vida. O que eu recebo do meio ambiente recebe um filtro da minha mente. E de acordo com o que eu tenho na minha mente, eu vou manifestar isso nas minhas relações, né? Papai e mamãe, ou quem quer que seja que tenha desenvolvido esse papel ao longo da minha formação, porque nós temos hoje em dia uma multiplicidade de famílias, não é? Papai e filhos, mamãe e filhos, filhos, irmãos, tios e primos, avós e netos, papai, mamãe, enfim. O que nos une é o afeto. E a partir desse afeto, temos a família, né? Então, de acordo com o que eu recebi dessas pessoas, eu tenho um material base para me desenvolver. E se eu não recebi, eu posso buscar. E é isso que a Seitinoye nos diz, que o papai ou a mamãe, repito, quem fez esse papel na nossa vida, o fez da melhor forma com o material que ele tinha, que ele recebeu ou deixou de receber. Nós aprendemos nos livros do professor Keio Kanuma, um dos discípulos do professor Masaharu Taniguchi, notadamente numa literatura voltada para a educação, que o ser humano tem desejos básicos. Dependendo do livro onde você vai estudar, nós temos uma bibliografia imensa, com mais de 400 livros traduzidos para o português. Você vai encontrar que o ser humano, qualquer ser humano, em qualquer idade, em qualquer estágio de desenvolvimento, tem 5 desejos básicos: amar, ser amado, ser útil, ser livre e ser reconhecido. Se você é um bebezinho, você tem esses desejos ainda mais potencializados, não é porque você não sabe exteriorizar. À medida em que você vai se desenvolvendo, esses desejos vão se refinando, mas não vão se alterando. Se eu tiver 90 anos, eu ainda vou querer amar, ser amado, ser útil, ser reconhecido e ser livre.
né? E à medida em que esses desejos vão sendo atendidos ou não, eu vou me desenvolvendo, né? Então, se eu aprendo a expressar os meus desejos da forma correta, com a tríplice adequação que nós já mencionamos no início da nossa conversa, tempo, local e pessoa, a tendência é que eu vá aprendendo a lidar com as minhas características, né? Eu sou mais expansiva, menos expansiva, eu quero mais atenção, menos atenção, mas a gente aprende também, dentro do ensinamento da Seiichi no Ie, que o que você dá, você recebe. Né? Então, se eu quero atenção, eu sou atenciosa. Se eu quero ser amado, eu amo. Se eu quero ser reconhecido, eu reconheço, porque os iguais se atraem e os não iguais se repelem. E os padrões familiares se repetem em vários setores da nossa vida, né? Na escola, no trabalho, na internet. Então, se eu quero ser reconhecido, eu posso exigir do outro uma postura mais dedicada, mas aí se pergunta, eu me dedico também? Essa é a troca, das e receberás. Né? E a pessoa que não sente esses desejos atendidos, a tendência dela é cobrar de uma maneira, se ela souber expressar de forma correta, mais ou menos evidente ou não. E uma das posturas que se tem notado na internet é a questão do cyberbullying. O que é o cyberbullying? É a manifestação do bullying através dos meios eletrônicos, né? E o que vem a ser o bullying? O bullying vem a ser um desenvolvimento de poder de forma equivocada, né? Então, é a ação de intimidar ou agredir o outro, a parte mais fraca, né? Então, aquele que se julga mais forte, por meio do bullying, agride a parte mais fraca de forma física ou emocionalmente, né? Essa é a ideia do bullying. E a pessoa que se sente mais forte e capaz de agredir o outro considerado mais fraco é a pessoa que não conseguiu entender que o outro é reflexo da sua própria mente. Então, o que eu sinto que me incomoda no outro, eu tenho em mim. Porque também mais um ensinamento da Seiichi no Ie, os iguais se atraem. Por que a postura do outro me incomoda tanto? Por que a fala do outro me incomoda tanto? Ou por que o silêncio do outro me incomoda tanto? É porque eu tenho tudo isso potencialmente em mim. Se eu não puder reconhecer, se eu não entender, eu não consigo manifestar. Né? Então, como eu expliquei, o cyberbullying é o desdobramento do bullying que acontece na internet ou no ambiente virtual, nas chamadas redes e mídias sociais. Né? E como aquele que se julga mais forte ou se sente incomodado pela postura do outro, o que ele faz? Ele posta insultos, difamações, ataques para um destinatário específico ou para um grupo que lhe incomoda. Né? Então, praticamente, hoje em dia, qualquer pessoa está sujeita, dentro dos meios virtuais, ou não, a sofrer bullying ou cyberbullying. Né? E o fato de, na internet, nós temos um suposto anonimato, como eu falei, aumenta
a intensidade desses ataques, porque aquele que agride se julga intocável, julga que não vai ser descoberto. Mas ainda que assim não fosse, e não é isso que ocorre, a pessoa está emitindo o que ela vai fatalmente receber, né? Então, esses comportamentos virulentos, violentos, preconceituosos e etc., são de origem familiar ou do ambiente aonde se inserem, né? Então, se no tratamento familiar, no tratamento, no ambiente primeiro que nós temos, que é a família, as respostas são dadas de forma violenta, de forma agressiva, ou ainda nem são dadas, tem aquele silêncio constrangedor, no sentido de intimidar, você me incomoda, eu só falo se você me agradar, é o que provavelmente vai ser o tipo de padrão repetido também nos meios virtuais, nesses relacionamentos, né? Tem o seguinte, no meio virtual, eu pressuponho que a pessoa tem que me dar atenção. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto, e esse reconhecimento vai me dar uma dimensão de afeto. Eu tenho poder, eu o incomodei, eu sou visto, mas sempre pelo lado negativo. O que a gente aprende na Seichonoye? Que o mal, ele não existe verdadeiramente. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então, a pessoa que aparentemente é violenta, ela tem uma enorme frustração. Ela não consegue ser vista, ela não consegue se sentir amada, ela não consegue ser reconhecida como gostaria e não tem instrumentos para lidar com essa frustração e nem para pedir de forma adequada aquilo que ela deseja. Então, ela critica o suposto alvo do seu desagrado, né? Mas se todos nós somos filhos de Deus, como prevenir isso? A ideia de distanciamento, você está longe de mim, é uma ideia equivocada, porque eu e vocês, somos um só perante Deus. Quando nós entendemos, segundo o ensinamento da Seichonoye, que não existe nenhum desconhecido ao nosso redor, que o que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim, numa última instância, eu começo a clarear essas ideias que levam as pessoas a fazerem o bullying, cyberbullying, né? Na verdade, o que essas pessoas querem? Quer seja no meio virtual, quer seja no meio presencial. Eu não tenho de você o reconhecimento que eu desejo, a atenção, a palavra atenciosa, a presença. Então, se eu não consigo, pelo lado positivo, vamos chamar dessa maneira, eu vou te incomodar, porque aí você vai me notar, porque eu vou ser malcriado, porque eu vou ser rude, porque eu vou te criticar, para tudo isso, para que você me veja, para que você me reconheça, nem que seja pelo lado negativo, mas que eu tenha algum tipo de atenção dessa pessoa que é o meu alvo, no fundo de afeto. Ou como eu gostaria de ser, ou como eu gostaria de ser tratada, ou como eu gostaria de ser reconhecida no ambiente onde eu estou, né? Mas, repetindo, o homem sendo filho de Deus, qualquer pessoa, tem em si mesma
essas mesmas capacidades. Infinita vida, infinito amor, infinita provisão, infinita alegria, infinita sabedoria, infinita harmonia. Mas, enquanto ser humano individualizado, embora tenhamos todos e todas a mesma origem, a nossa missão neste plano é manifestar na nossa vida, aonde nós estamos, com os instrumentos que nós temos, esse nosso melhor, o que nós chamamos na Seichonoye de imagem verdadeira. Essa é a nossa missão de vida. Manifestar a imagem verdadeira que Deus nos deu, enquanto seus filhos, nessa ideia de única origem. E cada um faz isso de uma maneira, né? Então, aonde você está, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua casa, quer seja no seu estudo, quer seja no seu grupo social, você e todos os outros trocam impressões. Ainda que não sejam faladas, elas são sentidas. A forma de educar da Seichonoye nós chamamos educação da vida, que é a educação que valoriza tanto o educador quanto o educando. E aqui eu estou falando educando em qualquer idade, não só nos bancos escolares, como nas universidades, nas pós-graduações, nos doutorados, né? Tem sempre alguém que é o transmissor do ensinamento e temos o receptor desse ensinamento. O papai e a mamãe são os nossos primeiros professores. Os nossos irmãos são os nossos primeiros colegas. Os nossos vizinhos, tios, primos, são todos alunos e professores de um mesmo ambiente. Então, se a nossa palavra, que é a forma pelo qual se educa, né, ela tem 3 formas de manifestação, nós aprendemos, né, no livro Pedagogia da Seichonoye, que é o pensamento, a fala e a ação. Ainda que eu não fale, eu estou pensando, o outro, por estar junto a mim, por afinidade, capta essa vibração de pensamento, ainda que não seja audível, mas é sentida. Se eu falo uma coisa que não coaduna com o que eu penso, o outro percebe. Se eu penso uma coisa, falo uma coisa e ajo de outra forma diferente, o outro naturalmente percebe. E aí que se dá toda essa diversidade de sensações e de sentimentos. De tal maneira que eu possa estar me sentindo não visto, não amado, não reconhecido, e principalmente estar preso, não me sinto livre, não tenho liberdade para me expressar. Mas a Seichonoye nos ensina que, como nós todos temos essas potencialidades infinitas, basta reconhecer e trabalharmos na sua manifestação que tudo vai voltar ao seu estágio verdadeiro, né? Ainda que a gente venha experimentar sensações não positivas, ouvir palavras não positivas, ler palavras não positivas a meu respeito, ao respeito do ambiente onde eu estou, isso só vai ter poder para me afetar se eu permitir. Por exemplo, se alguém me chamar de ganso, você é um ganso, eu vou me sentir ofendida? Não, porque eu não sou. Então, eu não reconheço na palavra do outro a minha imagem. No máximo, eu posso até achar engraçado. Nossa,
Que coisa estranha, não tem nada a ver comigo. Né? Mas não vai me atingir porque eu não me reconheço na palavra do outro. Essa consciência de quem eu sou é o melhor instrumento para rebater quaisquer informações não verdadeiras que venham de fora, ou mesmo que venham do ambiente onde eu estou. E quando eu percebo que eu e o outro somos um só, vem aquela pergunta sempre oportuna que nós aprendemos na Seichonoye. Isso não vem para me castigar, porque nada vem para me castigar. Tudo vem de Deus, é o que verdadeiramente existe. Então, se está vindo para mim, de alguma maneira, quer me ensinar algo para que eu manifeste o meu melhor cada vez mais. Então, a pergunta que nós nos fazemos é: o que isso está querendo me ensinar? Por que é que isso está ocorrendo para mim? Quais os meus pensamentos, quais as minhas palavras, quais as minhas ações que levaram a permitir que esse tipo de situação viesse a mim? Quando eu retomo o controle da minha vida, eu posso modificar. Não é o outro, sou eu. Então, que tipo de atitudes, que tipo de pensamentos eu estou emitindo para receber esse tipo de pensamento? E também, se os pensamentos ao meu redor, se a atmosfera ao meu redor não está favorável, eu tenho a opção de mudar. Mudar primeiro a minha mente, senão aonde quer que eu vá, mantendo os mesmos padrões mentais, esses pensamentos, essas palavras, essas ações vão me incomodar. Quer eu esteja no meio virtual, quer eu esteja no meio presencial. Né? Então, nós temos na Seichonoye um instrumental valiosíssimo para nós aprendermos a controlar a palavra pensada, falada, colocada em ação. Nós temos a meditação Shinsokan, ver, contemplar Deus, aonde nós aprendemos a reconhecer em nós as virtudes divinas que estão em potência. Não é uma oração, não é uma prática para pedir absolutamente nada. É uma prática contemplativa, aonde nós aprendemos a ver, contemplar e apreciar o que nós chamamos de imagem verdadeira. O melhor em nós, que nós já nascemos com tudo isso. Mas nós temos a missão na nossa vida de fazer isso manifestar neste local, neste tempo, neste espaço. Né? Nós temos também aqui, dentro da Seichonoye, várias práticas. Se eu tenho um acúmulo de pensamentos não positivos que estão me atrapalhando, nós temos a purificação da mente, aonde por meio do pensamento manifestado em palavras, eu tenho como visualizar, dimensionar essas questões não positivas da minha vida. E por meio da oração, fazer com que essas palavras, esses sentimentos aflorem e, por não serem verdadeiros, voltem para o nada. E no seu lugar, tomem conta os verdadeiros sentimentos de um filho de Deus. Né? Nós temos tantas oportunidades de manifestar esse carinho,
esse amor, essa necessidade que nós temos de sermos apreciados, de sermos vistos, de sermos queridos, de sermos reconhecidos. E essa nossa liberdade é de poder dizer sim ou não a essa manifestação. E assim modificar tudo ao meu redor. Porque lembrem-se, nós já vimos, tudo que eu penso se manifesta ao meu redor de acordo com a qualidade desses meus pensamentos que eu mantenho a maior parte do tempo. E já que nós estamos falando em mente, também lembramos, né, que a mente, numa visão muito simples, pode ser dividida em mente consciente e mente subconsciente. Mente consciente, mente dos 5 sentidos. Né? Tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu ouço, tudo que eu provo, tudo que eu cheiro, tudo que eu ouço, causa uma impressão e é guardado na mente subconsciente, que é a mente do instinto, que é a mente que não tem presente, não tem passado, não tem futuro, ela é um agora imediato. Então, ainda que eu tenha vivido situações 10 anos, 15 anos atrás, mas se a impressão do sentimento ainda está na minha mente, se eu tiver uma situação assemelhada, a minha emoção aflora. Vamos dar o exemplo? Quando eu me sinto magoado ou magoada, quantas vezes eu penso nessa mesma situação por dia? Por hora? Por minuto? Dezenas, centenas, milhares de vezes. E cada vez que eu penso, lembra da mente subconsciente? Ela vai recebendo uma nova impressão cada vez que eu me emociono com aquela situação. Por isso é que se diz que, às vezes, é muito difícil perdoar. Aconteceu uma vez, você já ficou magoado. Imagina se acontece milhares de vezes no seu pensamento. E cada vez é mais uma mágoa. Fica realmente difícil, né? Então, nós aprendemos que essa manifestação equivocada de sentimentos não condizentes com o aspecto divino são emoções da mente fenomênica. O ódio é o amor de ponta cabeça. Por quê? Se você não ama, que importância tem o outro? Porque você ama e ele não atendeu ao seu amor, e aí estou falando no sentido não amor apaixonado necessariamente, tá? Amor de pai, mãe, irmãos, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, afeto. Porque eu dou importância para o outro, é que ele me magoa com a minha impressão, não quer dizer que é o que ele quis fazer, de falta de atenção. Então eu amo tanto, gosto tanto e não sou correspondido. Aí aquilo me magoa. Essa mágoa não trabalhada pode virar um amor de ponta cabeça que eu chamo de ódio, mas ainda assim é o amor. Desvira esse ódio. Veja que é a pessoa que tem importância para você. E aí o aparente ódio vira amor. Né? A inveja vira apreciação, porque é que você vai invejar o outro, bem entre aspas, né? Nós sabemos que esse sentimento não existe verdadeiramente.
se eu não tenho uma apreciação infinita pela pessoa? Você vai invejar alguém que não lhe diz absolutamente nada? Que não tem nada que lhe interesse? Claro que não. Então, na verdade, é a sua forma equivocada de dizer: nossa, como você é um espetáculo. Eu quero ser como você. Eu quero estar com você. Eu quero me desenvolver como você. Então, quando só fica nesse reconhecimento, sem acreditar na sua própria potência, eu também posso, fica no negativo, que algumas pessoas chamam de inveja. Mas quando eu vejo um exemplo positivo de atitude, de amor, de afeto, de relacionamento, olha que maravilha, eu também sou capaz. Se ela pode, se ele pode, se essa situação pode ser tão boa para os outros, por que não para mim? Então, parte da autoaceitação, o autorreconhecimento. E a isso nós chamamos o reconhecimento de sermos filhos de Deus, com potencialidade infinita, capacidade infinita, trazendo isso para os meios virtuais, aonde as pessoas podem se iludir que o amigo daquele tipo de aplicativo é um amigo verdadeiro, de estar presente, de estar junto. A internet pode criar essa ilusão, mas não substitui o afago, o abraço, a conversa. É excelente meio de comunicação, mas de uma comunicação verdadeira, de uma comunicação de filho de Deus para filho de Deus, exatamente como nós estamos fazendo agora, reconhecendo em você a sua capacidade infinita de construir relacionamentos verdadeiros, baseados no afeto, baseados no amor, e que você não precisa se esconder por meio de críticas, considerando aquele que você aprecia como a parte mais fraca, que não te dá atenção, mas sim como um modelo, como um companheiro de jornada que está mostrando aonde você pode chegar. Então, quando eu trago o outro para a mesma dimensão que a minha, eu e você somos um só perante Deus, por que ferir? Por que magoar? Por que amaldiçoar? Por que desprezar? Se o que eu faço ao outro, eu estou fazendo a mim mesma. Porque se ele se apresenta dessa forma, é porque eu reconheço isso como verdadeiro. Então, dentro do ensinamento da Seicho Noye, nós aprendemos a reconhecer que o aspecto não condizente com a condição de filho de Deus é o aspecto irreal, resultante de pensamentos, palavras e ações que não receberam o atendimento dos 5 desejos básicos que nós falamos. Mas como eu sou dona do meu destino, e como eu sou filha de Deus, e eu vim a este mundo para manifestar a sua glória, eu posso modificar isso a qualquer instante. Vai dar trabalho? Vai. Não vou iludi-los, né? Porque eu tenho que treinar, eu tenho que reconhecer, mas principalmente eu tenho que aceitar que eu sou merecedora de tudo isso, de todo esse amor, de toda essa provisão, de toda essa alegria, de toda essa harmonia, de toda essa vida divina que está destinada a mim desde o princípio. E que cabe a mim fazer com que isso se manifeste. Então, se eu já tenho em mim este treinamento, esta prática, se eu leio algo na internet negativo, eu já vou ver, já vou ler, já vou ouvir, já vou visualizar
com essa lente, a lente da verdade. E eu vou falar, realmente, não está manifestando a imagem verdadeira. Que Deus proteja, que Deus ilumine, que Deus guarde e que Ele saiba o quanto ele ou ela é maravilhoso ou maravilhosa. E assim nós podemos construir um mundo de paz cada vez mais presente, de uma paz ativa, de uma linguagem não violenta, porque eu não tenho a violência em mim. Se ela não existe em mim, eu também não vou visualizar no outro. Eu também vou indicar ao outro, por meio dos meus comportamentos, por meio das minhas palavras, por meio das minhas ações, a forma correta de atendimento desses desejos básicos. E aí desaparece a ideia do bullying, cyberbullying, não é? E a gente desenvolve cada vez mais esse mundo de paz que nós somos merecedores, né? Muito bem, meus amigos, o ensinamento é maravilhoso e quanto mais você puder manifestar a sua glória divina, que é para isso que você veio aqui, mas tudo ao seu redor vai resplandecer, porque você merece. Você foi feita para o amor e pelo amor. A vida ao seu semelhante, aonde você está, exatamente com os dons que você tem. É aí que Deus se manifesta. É aí que o amor está, porque você é filho de Deus. Então, a maior prevenção de bullying, cyberbullying e tantos outros nomes que cada hora a gente vai aprender, é o reconhecimento da sua verdadeira filiação. E que nada neste mundo é feito para lhe prejudicar. Temos, sim, algumas lições a aprender, a desenvolver, obstáculos aparentes a superar para que nós manifestemos cada vez mais a nossa potencialidade infinita. Mas nada é feito para deter a glória do Filho de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e sigamos juntos estudando o ensinamento da Seiichi Noye, homem filho de Deus, e que nos permite manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Muito obrigada. Olá, estamos muito felizes com a sua participação na reunião semanal da Educação da Vida aqui no canal do YouTube da Seiichi Noye do Brasil. Durante esse mês, nós trabalhamos como tema central Educar para a Paz. E agora, para fechar todo esse tema, na próxima semana faremos uma roda de conversa com todos os orientadores que explanaram durante esse mês para abordar Educar para a Paz como objetivo da educação. Então você não vai ficar de fora dessa, né? Participe conosco. Até semana que vem. Muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seiichi Noye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seiichi Noye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seiichi Noye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!
Jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz: sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seitonoye, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com um sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com um sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras, e sim o sentir, de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho. As academias de treinamento espiritual da Seitonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seitonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades,
seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, 2 dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo, né? É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles, não tem razão de existir desarmonia. A desarmonia desaparece e a harmonia predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais, 24 e 25 de junho de 2023, Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você.